Palavra Pastoral Semanal, quarta-feira, 5 de agosto de 2026, Pastor Edson. Amados irmãos, amadas irmãs, vamos agora tomar da palavra do serviço divino de palavra para esta noite, que também tem uma leitura bíblica para aqueles que desejarem depois em sua casa, tomar conta dessa palavra, que se encontra em Salmos, no capítulo 95, versículos 1 a 11, ok? Aí vocês poderão ver essa leitura bíblica. E seguindo com a palavra de hoje, nós lemos em Salmos, no capítulo 95, versículo 6, que diz: Ó, vinde, adoremos e prostremo-nos, ajoelhemo-nos diante do Senhor que nos criou. Então, amados irmãos, essa palavra tirada deste ponto de Salmos, ela nos leva a refletir, ela nos leva a tomar conta, tomar ciência de que Deus, Ele é o nosso Criador, Deus, Ele é o nosso Pai, e a Ele nós devemos adoração. Adoração, louvores, nós devemos ao nosso Pai tudo aquilo que compete de um filho, toda a nossa entrega. Porque Deus, Ele sempre esteve e estará presente na nossa vida. Então, deixa claro esta palavra que devemos adorar o nosso Deus. Porque Ele é o Todo-Poderoso. Nós sabemos de que Deus, Ele, a sua forma, a sua maneira, Ele tem criado todas as coisas, tem criado os seres humanos, tudo por sobre esta terra, e ainda mais, Deus concede o dia, a noite, Deus concede o melhor para que por sobre esta terra nós possamos viver uma vida tranquila, uma vida de paz, e então Deus se agradará muito se demonstrarmos esse contentamento, essa alegria e principalmente agradecer a Ele. Estar diante dEle em devoção, em amor e agradecer por tudo que Ele nos faz. Isso deve ser um sentimento muito particular de cada um de nós, porque cada um tem a sua maneira, cada um tem o seu jeito de agradecer a Deus, de conversar com Deus e a Ele expor todos os seus sentimentos, porque Deus, Ele ouve a todos. E então, sendo um particular de cada um, é certo que temos muitos motivos para agradecer o nosso Pai. A mensagem diz: nós nos curvamos diante da santidade de Deus. É uma mensagem que mexe com o íntimo de cada um, Temos motivos, está em nós, amados irmãos, esse sentimento de se curvar a Deus e agradecer a Ele por tudo, louvar o seu nome, dar a Deus aquilo que Ele espera de nós, o amor. Deus espera dos seus filhos o amor. Porque o amor, ele modifica tudo, o amor, ele nos coloca numa posição muito importante diante do nosso Pai, porque isto agrada ao Senhor. Então, se tomarmos por consideração desta vida que Deus nos concedeu, ela é um presente maravilhoso. A vida
dada a nós para desfrutar de tudo por sobre esta terra, é um motivo grandioso de se poder louvar e agradecer ao Senhor. Chegar a Deus e, amado Pai, eu estou muito feliz por aquilo tudo que o Senhor nos faz, aquilo que o Senhor nos concede e o que podemos viver por sobre esta terra. Claro que nem tudo nesta vida por sobre esta terra é do nosso agrado, porque as circunstâncias que vivemos aqui devido ao pecado por sobre esta terra nos causam muitas vezes tristezas, angústia, mas isso não nos deve impedir de chegar a Deus em agradecimento. Por isso, então, de acordo com a vida que Ele nos concede, nós devemos render a Ele honra e glória. Porque isso, perante Deus, conta muito. Deus verá em nós um cristão firme, um cristão fiel, de um coração sensível, que quer segui-lo, quer buscá-lo, quer ouvi-lo e aprender dele, para que um dia, claro, amados irmãos, nós possamos ser salvos com a vinda do nosso Senhor Jesus. Então, a nossa atitude de cristãos também compete a se prostrar-se diante de Deus. É uma atitude que expressa humildade. Vejam só, prostrar-se diante de Deus é uma atitude de humildade. Se levarmos em conta que hoje em dia, nesses tempos que vivemos, se prostrar perante Deus não é muito comum neste mundo. No meio das pessoas, isto não acontece. Por quê? As pessoas se tornaram muito independentes, as pessoas elas tomam as suas próprias decisões, elas chegaram a um ponto de que o que elas sabem é o necessário, é o importante. Então, de acordo com a palavra de Deus, não é o que nós vemos, não é o que nós percebemos, porque Deus, a palavra hoje mostra que Deus, ele é o centro de tudo para nós. Deus é quem comanda tudo. Nós olhamos à nossa volta, tudo aquilo que ocorre por sobre a terra, da forma como Deus criou, até hoje isso transcorre por sobre a terra. Então veja que aí está a potestade do Senhor. Deus é o centro de tudo, e não o ser humano. O ser humano não se coloca debaixo da vontade do Pai, do Criador, porque ele se julga, em muitos casos, em muitas coisas, melhor. Muitos até chegam a desafiar Deus com os seus conhecimentos, com aquilo que aprendeu, que viveu, que estudou, se julga muitas vezes melhor que o Senhor. E sabemos que não é verdade. Prostrar-se é uma atitude exterior, mas reflete uma disposição interior que expressa muito de nós. Por exemplo, o reconhecimento que Deus é o Senhor. Isso está no nosso coração? Nós sentimos isto verdadeiramente? Que Deus, ele é o Senhor? Nós reconhecemos isto com um coração puro, um coração sensível? Então nós temos que cuidar do nosso interior, daquilo tudo que buscamos no altar de graça, para que isso nos coloque sempre nesta situação do reconhecimento a Deus como Senhor. E que também nós, humanos, dependemos muito de Deus, né? Sim, dependemos muito de Deus, porque Deus, ele tem a vida nas suas mãos. Tudo que ocorre por sobre esta terra
está nas mãos do nosso Pai, o nosso Criador. Então Ele decide tudo na nossa vida. E isso tem que estar conosco, porque nós humanos dependemos muito de Deus. E hoje, o adorar a Deus é um chamado que ecoa no meio das nossas vidas, né? E de nossas ações. Tem que ser visível, tem que estar entre nós, no nosso meio, na nossa família, dentro da congregação. Isso tem que ser visível, temos que viver desta forma. E ao fazer tudo isto, buscar de cumprir com tudo isto, podemos nos perguntar: reservo tempo para adorá-lo? Reservamos tempo para adorar o nosso Pai? Porque hoje o tempo para o ser humano ele é muito valioso. Tem uma grandeza muito grande. Hoje as pessoas vão para lá, vêm para cá e dizem: olha, não tenho tempo para isso, não tenho tempo para aquilo, e vivem correndo com as suas obrigações. E a Deus? O que podemos dar a Deus? O nosso tempo. Reservar um tempo para o Senhor, para adorá-lo, para ouvi-lo, para glorificá-lo, para amá-lo. Reconheço em Jesus Cristo, meu Senhor e Mestre. Realmente é uma posição da qual cada um tem que observar, cada um tem que buscar no seu íntimo, porque Jesus Cristo e Deus são um só. Então, esta posição tem que estar conosco, de ver a Deus no nosso Senhor Jesus. E, amados irmãos, as nossas decisões também estão debaixo da aprovação do nosso Pai, do nosso Deus. Tudo aquilo que nos aflige, todas as decisões que temos que tomar com a vida lá fora, estão nas mãos do Senhor. Nós colocamos nas mãos do nosso Pai para que Ele nos ajude e nos oriente. Então, vejam que é importante levar tudo diante de Deus que nos aflige. Nos momentos de apuro, procuro a ajuda e orientação do nosso Pai, do meu Deus. Um filho, quando está em perigo, ele busca o colo do seu pai. Isso na vida natural é algo que ocorre, e ocorre até muitas vezes, porque no pai está a experiência, a força, a ajuda. Então nós recorremos ao nosso Pai quando nos vemos em situações difíceis. Com Deus não é diferente, porque Deus ele vê tudo além. E Ele, vendo tudo além, Ele está disposto a nos ajudar. Nós, então, temos que reconhecê-lo, temos que amá-lo, adorá-lo, glorificá-lo, e assim Ele nos ajudará sempre. Amém. Obrigado, amados irmãos, por este momento de estar na casa de vocês, levando a palavra, e que todos tenham uma noite de descanso e abençoada. Até sempre.